Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a coletiva de imprensa com os vencedores, representando a Vivo Kate Stars, Boal e Morteus. Boa tarde, meninos. Parabéns pela vitória, Célia Guia das Lendas aqui. Bom, mais uma vez, 7 de setembro, a Cade vai estar numa final. Ainda não sabemos contra quem, mas eu gostaria de saber, na visão de vocês, ambos não estavam, né, naquela line da Cade que jogou a última final do CBLOL, mas eu quero saber o que vocês veem que essa line tem de diferente daquela. Vocês vão estar jogando no mesmo dia, mas qual a diferença? O que mudou depois de um ano? Além dos jogadores, obviamente. Eu fiquei pensando um pouco. Não quer pegar a pergunta? Tá, eu esqueci a pergunta. Tá, Risk? Tá, eu esqueci. Não, tá, eu vou falar. Fala, eu tenho um pouco pra falar. Ah, boa tarde também. Então, acredito que a diferença dessas duas lines seja principalmente a questão de... como é que eu posso dizer? Sem ser meio chato, mas eu acho que a gente tem um coletivo desenvolvido, eu acho que a line do ano passado também tinha, só que eu também acredito que individualmente a gente está num momento muito bom em quase todo mundo, praticamente todo mundo no time. E eu acho que isso é um diferencial muito grande, porque acredito que nos últimos splits e nos últimos tempos no geral, a gente estava com um macro decente, só que a gente estava pecando bastante no micro, no individual, e eu acredito que agora a gente conseguiu arrumar os dois, então a gente está conseguindo performar muito melhor por causa disso, e eu acredito que isso seja a nossa melhor vantagem agora. De alguém que estava dentro da organização, uma coisa que eu acho que a gente tem, que eles não têm, que eles não tinham tanto, como a gente é um grupo que gosta de estar um com o outro e que gosta dos momentos que a gente passa dentro de jogo um com o outro e fora também. Por mais que cada um seja bem diferente, assim, eu acho que a line passada tinha algumas diferenças, eu tava lá, não vou falar, mas tipo, eles tinham algumas diferenças entre personalidades, entre os indivíduos, né? E eu acho que todo mundo aqui, mesmo que a gente tenha um momento difícil, a gente gosta um do outro e a gente, hoje vocês viram que a gente aproveita muito, gosta muito de estar aqui. Então acho que isso ajuda bastante você ter essa confiança, você ter essa intensidade no jogo. Obrigada. Boa tarde, Morteus. Boa tarde, Boal, Matheus Zanca Esportes. Primeiramente, eu queria saber de você, Morteus. O que te fez trazer toda essa leveza? Hoje você está jogando leve, alegre, gritando pro Titã, para um cara que você falou que é a sua inspiração. E qual que é o peso que essa vitória tem para você? Por mais que hoje fosse a final da UP, eu não estava sentindo uma pressão, porque eu sinto que no fim a gente ganhar ou não depende do nosso jogo, então eu só estava, igual eu falei, aproveitando bastante o momento. Acho que estava bem divertido, acho que todo mundo consegue jogar mais solto também. A gente estava sentindo que o jogo estava fluindo mais no nosso ritmo, então isso ajuda, não estava sendo tão pressionado. Quanto a gritar, eu acho que só ultimamente eu tô mais solto mesmo, acho que nos treinos eu tô conseguindo treinar com mais intensidade e no stage fica um pouco mais fácil, então é uma junção de várias coisas assim que você só aproveita os momentos também, então acho que é isso. E aí, pessoal, eu sou o Heron do Nerd. Quero perguntar para você, Boal. Hoje pareceu que agora um pouco no stage a gente ouviu que o Morteus ele jogou com muita agressividade, conseguiu punir muito bem a PEN e praticamente fez a PEN, que normalmente joga muito unida, muito junta, desestruturar. Para você, qual foi a importância dessa agressividade do Morteus no jogo de hoje? Bom, parece um rápido. Boa tarde. Então, eu acredito que a gente como um time tenha tido essa agressividade. Óbvio que o Morteus ele tem um papel importante nisso também, e aí ele se destaca um pouco, né? Pulando de zero, gritando, flashando, dando quadra kill, enquanto meu boneco é tipo o caçante que anda e... Caçante dando E é isso aí. W em 4, né? ninguém fala nada, mas brincadeiras à parte, eu acho que nas últimas semanas a gente percebeu o quanto a gente pode ser bom, e a gente vem treinando muito o ano inteiro pra chegar nesse nível, então eu acredito que a gente está num momento de bastante confiança, individualmente e coletivamente falando, e isso é muito importante para o nosso grupo, porque, como eu disse na outra pergunta, eu acho que nosso macro sempre foi um destaque nosso, mas agora a gente também está conseguindo fazer jogadas individuais com bastante destaque, e isso todo mundo tem. Eu acho que nosso time tem vários jogadores individualmente muito bons, e eu acho que isso é muito importante para a gente. Obrigado. Corre Slow, sua pergunta.
Primeiramente, parabéns pela vitória, corre logo mais esportes aqui. Minha pergunta vai para os dois, porque os dois que estão aqui na minha frente foram os dois alvos mais criticados durante o split da Kid. Era o ponto fácil da maioria da comunidade, falar que não faz isso, e brilharam hoje. 4 kills no Morteus, jogo de 11 kills ali no final de Jets. Então, qual é o sentimento de estarem vivendo suas primeiras finais num split que começou com tanta crítica e já é o primeiro finalista classificado para a Conference? Quero saber do sentimento de vocês. Cara, é um sentimento muito bom. Eu vinha pensando bastante nisso, mas eu nunca levei as críticas, tipo, principalmente segundo split ali, da galera como algo ruim. Levava tudo como uma coisa que realmente podia melhorar. O que eu achava que era consistente, por exemplo, a agressividade e tal, eu realmente achava que faltava bastante em mim, então nunca me afetou negativamente, era mais uma motivação. Então chegar hoje e semana passada, retrasado contra a Fúria, a gente poder jogar finalmente no jogo, sentir que a gente pode vencer todo mundo, porque a gente não tinha ganhado nem a Fúria nem da PEN o ano todo. Então sentir que a gente pode bater neles é só um sentimento muito bom, saber que você está melhorando, então é muito especial. Em relação a mim, eu diria que no começo do split foi um momento um pouco difícil para mim. Eu até cheguei a responder uma pergunta na coletiva, acho que na segunda semana, ou por aí mais ou menos, sobre isso, e eu acho que o meu problema não era em relação à comunidade e às críticas, era muito mais uma autocrítica minha, e eu acho que esse split foi muito importante para o meu desenvolvimento como pessoa e jogador, então eu acho que nessas últimas semanas eu consegui me desenvolver bastante, e eu estou muito feliz que isso esteja aparecendo no stage, e a gente tenha chegado no final agora, então é algo que é muito gratificante para mim. E essa sensação de estar na final, com todo esse contexto, ainda mais considerando que eu acabei não, né? Nos últimos 2 anos eu não competi, então me deixa muito feliz estar passando por isso, e eu acredito que todo mundo no grupo seja muito confiante nessa situação. Valeu e parabéns, turma. Oi meninos, parabéns pela vitória, aqui. Eu queria saber se depois do segundo jogo que vocês ganharam, vocês sentiram que ali a VKS já estava tendo um controle maior dentro do jogo e vocês já imaginavam que era possível ter esse 3-1 ou vocês pensaram que poderia ser 5 jogos? Boa tarde. Então, isso é um pouco engraçado, porque depois que a gente perdeu o primeiro jogo, a gente chegou na sala e todo mundo meio que sentia que a gente ia ganhar de 3-1. Pelo menos, eu acredito que a grande maioria tenha sentido isso. Eu acho que, por mais que a gente tenha cometido vários erros e perdido o primeiro jogo, a gente sabia do que a gente era capaz e a gente sabia que o nosso jogo seria superior ao deles se a gente fizesse o nosso mínimo, o que a gente faz nos treinos e o que a gente está confiante em fazer. Então, por mais que a gente tenha perdido, a gente tenha jogado uma composição que a gente não estava muito acostumado no primeiro jogo, eu acho que todo mundo estava muito confiante para a série. Então, eu pelo menos tinha quase certeza que ia ser um 3-1 e eu acredito que a maioria das pessoas também tivesse esse mesmo sentimento. Eu só quero reforçar que, tipo, a gente perdeu o primeiro jogo e a gente sabia que era um draft que a gente não tinha praticado tanto, na verdade, então acho que foi muito na execução, porque no resto do game acho que estava todo mundo bem sincronizado, a gente sabia o que estava acontecendo, então quando acabou o jogo eu acho que foi só, tipo, mano, próximo jogo a gente vai pra cima, joga os bonecos como eles são e a gente vai ganhar, então acho que essa confiança estava muito alta mesmo depois da derrota, não depois do segundo jogo. Obrigada. Boa tarde, Sarah Lin de novo aqui. Bom, de novo, perguntando de novo. Agora, vocês não sabem quem vão enfrentar, mas entre Red, PEN e Loud, quem vocês acham que vocês vão enfrentar e quem vocês gostariam de enfrentar? Eu respondi essa lá no stage, eu acho que, sinceramente, eu acho que os 3 podem chegar, eu acho que nenhum deles deve muita coisa, quem jogar melhor no dia, então acredito que os 3 times são fortes. Mas, igual eu respondi no stage, eu acho que vai ser a Loud, eu sinto que eu tava com um sentimento antes de ontem que eles poderiam vencer a Fúria, não sei, eu tô com a vibe que eles podem vir, mas eu não me surpreenderia se fosse qualquer um dos outros 2 também. E quem você gostaria de enfrentar? Escolhe uns 3 aí. Quem tu quer enfrentar, mano? Eu sei quem eu
quero. Você sabe? Eu sei. O Ropes. Não. Tá. Não sei, mano. Acho que é bem. Acho que seria legal se eles voltassem. Acho que a torcida hoje, as duas torcidas estavam se debatendo bastante ali nos jogos. Foi um clima muito legal de jogar. E acho que o Titã é o play mais difícil de enfrentar, sem comparações no bot. Então seria legal jogar esse final contra eles. Eu acredito que essa final muito provavelmente seja entre nós e a PEN. Os dois times, a Loud e a Red, principalmente a Red, eu diria que eles ainda têm várias coisas a resolver. Eu acho que a Loud é um pouco mais sólida. Então, por mim, assim, eu acredito que a PEN chega na final com mais chances do que a Loud ou a Red. E se eu tivesse que falar entre PEN ou Loud, eu provavelmente diria PEN, mas existe um mundo que eu acho que a Loud ganha também. Red eu acho um pouco mais difícil, sendo honesto. Eles têm jogadores muito bons, mas eu acho que eles ainda não têm um jogo muito sólido e às vezes mostram no stage. Mas se eu tivesse que escolher, eu provavelmente diria Red, por fato de ser meu antigo time. Mas eu também acho muito legal enfrentar a PEN, porque eu respeito bastante eles e eles são um time bem forte, com uma torcida que sempre tá lá, né, no clássico dos clássicos contra a Cage. Então eu gosto dessa sensação de jogo grande, eu acho que é legal. E também o Titã é um amigo meu que eu já joguei com ele, então é uma sensação muito boa estar jogando contra ele. E tirando a Red seria a PEN, eu acredito. Congelou? Tô de volta aqui, guys. Minha pergunta agora é pro Morteus sobre o jogo 3 no draft. Porque depois que rola o R3 de civil, eles banem 2 ADCs, targeteando você. E eu cheguei a te falar quando fui aí em São Paulo que eu achava que a sua última série tinha sido a melhor, agora mudei, acho que essa sua série atual foi a melhor. Mas eu queria saber se você se surpreendeu de alguma maneira de ter sido targeteado em um jogo, né, tipo, Red Side querendo cauterar as coisas e tudo. Te surpreendeu um pouco esse target? Me surpreendeu mais eles terem locado a CV no 3. A gente vinha falando essa semana que talvez eles não tivessem tão confiantes no pick. E eles quiseram pagar para ver de novo. Então, a gente tinha preparado, na verdade, essa série exatamente contra a CV. Então, quando eles pegaram a CV e baniram 2 AD Carries, era a nossa resposta imediata. Então, acho que não foi surpresa, a maior surpresa foi ele ter pego a CV no 3 e não ter dropado o ADC. Foi o que a gente achava que ele ia fazer, mas acho que foi isso. Boa tarde, meninas. Matheus do Ambiente Esportes de novo. Eu gostaria de saber de vocês se teve algum tipo de mudança na postura do Sil, porque ele tomou a frente e falou assim, não esperem menos do que um 3-0, e depois disso daí acarretou tipo essa passada de rodo da VKS. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essa postura, se teve alguma mudança ou algo específico. Eu acho que principalmente desde a mudança da nossa line para o Mireu, a gente mostrou um jogo em um teto muito maior nos treinos, então eu acho que ele sentiu isso desde o começo e ele criou essa confiança muito grande na gente, mesmo com todas as dificuldades dos jogos hoje que a gente pode ter feito. Então, se tem uma pessoa que em nenhum momento duvidou que a gente podia ganhar nesse split foi ele, e eu acho que ele vem trazendo isso no dia a dia de uma forma dura. Então ele tá, essas últimas 2 semanas ele foi bem bravo com a gente, porque teve uns dias que não foram muito bons, sendo bem sincero. Então ele estava sendo aquele cara mais pegando no pé da galera ali, porque ele é o cara que acredita, ele é o cara que quer fazer acontecer, mais que tudo, né? Eu acredito que depois do jogo da Fúria que a gente perdeu, na série foi melhor de 3 ou melhor de 5? Melhor de 3, né? Depois da MD3 que a gente perdeu pra Fúria, a gente ficou com um sentimento muito amargo de que a gente poderia ter ganhado a série. E eu acho que isso refletiu muito no nosso treino e nas nossas próximas partidas, porque a Fúria é um time que a gente respeita bastante e eles são os últimos campeões, né? Eles não tiveram um playoff muito bom agora, mas eles são sem dúvidas uma equipe muito forte. E depois que a gente sentiu que a gente poderia ter ganho deles com certa tranquilidade, assim, eu acho que a gente mudou muito a nossa postura, a nossa confiança no dia a dia e no campeonato. Então, isso entrou bastante na cabeça de todo mundo, eu acho que foi muito importante, porque a gente sempre soube que a nossa lineup tinha muito potencial e a gente poderia ir longe. Era só questão da gente ajeitar algumas coisas e eu acho que, principalmente depois dessa série, a gente conseguiu
botar ordem na casa, sabe? E arrumar os nossos problemas. Óbvio que a gente ainda não é uma equipe perfeita, mas a gente vem conseguindo arrumar bastante coisa nas últimas semanas. É isso, pessoal. Fim da coletiva. Muito obrigado, meninos, e parabéns pela vitória. Até domingo.